A nossa coluna hoje vai falar sobre a teoria dos 4 temperamentos. Essa teoria, Sêmio, se você nunca ouviu falar, ela é bem controversa. Ela é muito antiga e existem muitas críticas nessa teoria porque a gente fala em temperamento, depois a gente fala em personalidade. A psicologia não aborda exatamente essa teoria, a teoria dos temperamentos, embora ultimamente ela venha até ganhando força. Se falava muito no meio cristão, existem livros de padres, pastores que falam sobre os temperamentos, mas vamos tentar entender um pouquinho. O que acontece é que existem 4 temperamentos que a gente vai definir daqui a pouco e as pessoas usam de forma errada, elas aplicam de forma errada, elas tentam colocar as pessoas dentro daquelas caixinhas e rotular. Então essa não é a intenção. As pessoas, ao invés de conhecerem um pouco de como elas são e se libertar disso, não se libertar no sentido de não ter aquele temperamento, mas de saber lidar com ele, elas acabam ficando presas naquele rótulo e isso não é o interessante. Quando a gente fala sobre os temperamentos, a ideia é lhe dar ferramentas de você se conhecer um pouco mais. Afinal de contas, já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E existe um neuropsiquiatra muito famoso ultimamente, ele tem ganhado voz ultimamente com a abordagem da logoterapia, que diz que entre o estímulo e a resposta existe a liberdade do ser humano. Então, não é só você entrar num rótulo. Eu tenho esse rótulo de temperamento, eu sou assim e pronto, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não, não é assim. Você conhecendo de Gabriela, né? Você conhecendo como você é, fica mais fácil de você domar aquilo que impulsivamente aparece. Mas vamos lá. Como é que isso começou? Hipócrates, ele dizia que a gente tinha 4 fluidos corporais e que, dependendo do equilíbrio desses fluidos, designava algumas características ou alguns comportamentos seus. E os fluidos eram, né? Os humores eram sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Então, dependendo qual desse se projetasse mais, vinha algum tipo de comportamento. E vamos lá, quais seriam esses comportamentos? No caso do sangue, você seria considerado sanguíneo. O seu temperamento é sanguíneo. Se fosse fleuma, você seria fleumático. Bile negra, melancólico e bile amarela, colérico. Mas o que significa isso? Para a gente falar aqui de forma bem reduzida, que a intenção é que você pesquise, que você estude aí, o sanguíneo é aquela pessoa cheia de energia, extrovertida, e que fala, e que chega aqui e vai falar, e chega ali e vai falar. E dizem até, se a gente fosse aprofundar um pouquinho, não sei, deixa eu dizer o resto. Tá. E aí dizem até que essas pessoas, elas começam projetos, mas não necessariamente terminam, porque elas são tão animadas, elas querem fazer tudo de uma vez, mas são pessoas extremamente extrovertidas e cativantes, certo? Quando esse humor, a gente tá em Hipócrates ainda, quando esse humor é a fleuma, então a gente vai dizer que essa pessoa é fleumática. Ela é calma, ela é reservada, ela não vai fazer questão de falar muito, tá sempre ali no canto. O melancólico é a bile negra que reina. Então, ele é introspecto, mas é muito sensível, mas também muito determinado, mais quieto. E o colérico, que seria a bile amarela, ele é ligado à determinação e liderança. Ele faz, ele determina, ele diz como é, e aí ele chega até a ser considerado uma pessoa grosseira, direta demais, verdadeira demais, porque ele é muito direto, ele faz o que tem que ser feito. Na verdade, e quando Hipócrates chegou a essa conclusão, ele falava mais fisiológico. E aí Galeno, que veio depois dele, que também é um filósofo romano e médico, Galeno achou que essa questão fisiológica podia ser adaptada às emoções. Então, isso faz muito tempo, se falou sobre isso. Existem livros escritos muito por padres, por pastores, porque elas achavam que você podia aprender um pouco mais sobre o seu temperamento e ajudar na sua vida espiritual. O que acontece é que a psicologia não tem base científica, Sêmio, não tem base científica. O que tem é isso, o que a gente sabe foi o que Hipócrates falou e o que o Galeno falou sobre isso. Não tem base científica, mas a ideia é que, o que aconteceu é que estudar sobre os temperamentos foi base para os estudos de traços de personalidade. Então, de uma forma ou de outra, o estudo foi muito importante, porque serviu e ainda hoje ajuda, Sêmio. Ajuda porque quando você
entende como você é. Claro que não é com a definição curta que eu dei aqui. Existem livros, existe aprofundamento. E quando você entende, porque sempre você não olha, essa pessoa fala demais, essa pessoa é tão quieta, essa pessoa é muito incisiva. Existem padrões de comportamento. Existem. Mas a pessoa, ok, tem um que vai prevalecer, concordo, vai, Isso, continua. entendeu? Existem padrões. Agora, só para deixar definido, o temperamento, ele refere-se a uma base biológica que você tem, que você herdou. Já tem criança pequenininha que não fala, fica mais no canto e já tem aquelas líderes. Você chega numa sala de aula de 4 anos, você identifica o líder facilmente. Então, o temperamento seria isso que veio com você biologicamente. E a personalidade é o desenvolvimento do seu temperamento combinado com fatores externos, a sua experiência de vida, suas companhias, o que você vai fazer com aquele temperamento. Então, existem até algumas observações que a gente precisa ser feita, e aí eu presto bastante atenção para essa. As manifestações do temperamento, elas são mais óbvias em personalidades menos maduras, né? Eu sou assim, eu falo assim com todo mundo e tal. Não, aí você conhece, aí vem Sócrates, conhece a ti mesmo. Aí você, não, se eu sei que eu tenho esse impulso, se eu sei que normalmente eu vou fazer assim, então eu vou amadurecer, né? A pessoa madura, ela reconhece suas reações e estímulos, consegue prever e tentar domá-lo, né? Uma vez eu li uma frase muito interessante que dizia assim, que perguntaram assim, qual era o temperamento de Jesus? E a pessoa disse, ele era líder como um colérico, sensível como um melancólico, paciente como um fleumático e cativante como um sanguíneo. Mas aí, alguma dessas coisas vai sobressair. Então, como a gente não é Jesus e consegue o equilíbrio perfeito entre os 4 temperamentos, que a gente tente se conhecer, tente se entender. Dentro dos temperamentos, a gente procura a melhor forma de convivência, que com certeza você vai ter um traço de personalidade dentro de um desses temperamentos sobressalentes.